A gente começa te contando nesta segunda-feira que o Procurador-Geral da República tem até a quarta-feira para dar uma resposta sobre as explicações de Jair Bolsonaro em relação ao descumprimento de medidas cautelares. A resposta dos advogados do ex-presidente foi encaminhada hoje pelo ministro Alexandre de Moraes, ministro relator, que solicitou, então, uma manifestação do Procurador-Geral da República sobre este caso. Na esteira dessa determinação que ocorre após a defesa do ex-presidente negar o descumprimento de medidas cautelares. Venha, então, um levantamento da pesquisa Quest que apontou que 55% dos entrevistados consideram justa esta domiciliar de Jair Bolsonaro. A gente já tem uma arte, inclusive, sobre esta imagem, para a gente ver, então, esses números. Vamos entender melhor como fica, então, esses números sobre esse levantamento, essa indicação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Tem essa tela para a gente ver esse resultado de 47% para 52%, dizendo ali, respondendo a um questionamento, se eles acreditam que Jair Bolsonaro teve uma participação do plano de uma tentativa de golpe de Estado. Aí, 52% dizendo que sim, em 36% dizendo que não e somente 2% dizendo que não houve uma tentativa de golpe. Vem uma segunda imagem, um segundo recorte, só para a gente ver então sobre essa atuação de Bolsonaro na chamada de vídeo. Qual seria o motivo? Queria fazer uma provocação para o ministro Alexandre de Moraes? De propósito, 57% acham que sim, um número alto. E aqui embaixo, não compreendeu as regras impostas e errou. São 30% que acham que isso de fato aconteceu. E aí na parte de baixo, não souberam ou não responderam. Uma outra imagem, um outro recorte desse levantamento feito nas últimas horas envolvendo essa domiciliar de Jair Bolsonaro. É justa ou é injusta? 55% acreditam que é justa. Esse foi um levantamento feito. Injusta, cerca de 39%. Não souberam responder ou não responderam, 6%. Esse é um retrato de momento que oscila em diversas situações, tanto reações do governo, quanto reações da oposição, reações do Supremo Tribunal Federal, um recorte de momento que a gente vai analisar agora com os nossos comentaristas que chegam ao vivo em tempo real nesta segunda-feira. Começo com o João Belucci. João, sempre muito bom recebê-lo aqui na Jovem Pan em tempo real. Vamos ouvir então a sua análise sobre este recorte. Alguns acham que é justa, outros acham que é injusta. A gente vê ainda uma divisão muito clara. E fica claro que é entre os aliados do governo e entre a oposição. Esse é o mesmo reflexo que a gente vai ver nas eleições do ano que vem. Há ainda uma divisão sobre o que aconteceu no 8 de janeiro ou não? Ótima tarde. Boa tarde, Bruno, Soraya, toda a equipe, toda a audiência aqui do Tempo Real na Jovem Pan. Realmente, me parece que é um cenário bastante similar, como você colocou, Bruno, a questão da chamada polarização. É importante dizer que também com relação à metodologia, o próprio Ciro Nogueira, que hoje é um dos líderes daquele colosso partidário que foi resultado da união do Partido Progressistas e do União Brasil, que é o maior partido hoje, essa federação, ele também já apontou alguns itens que na visão dele a pesquisa está um pouco confusa. De todo modo, me parece que é um retrato exato do momento. Muita gente tem uma relação de querer um justiçamento mesmo, por não ter nenhuma simpatia pela figura do Bolsonaro, querer alguma espécie de justiçamento. O ponto que a gente sempre traz é a questão que originou as tais medidas cautelares, que são bastante exageradas no meu modo de ver, né? Na semana passada nós já noticiamos que cerca de 1/4 da população brasileira vive sob o jugo do crime organizado, enquanto isso o Supremo Tribunal Federal fica falando a todo instante do golpe de Estado, agora se aproxima o julgamento. O que, na verdade, me parece é que não quer que o Bolsonaro tenha nenhuma forma de comunicação, porque essas medidas cautelares são bastante desarrazoadas, no meu modo de ver, pela particularidade do caso. Ele já está em prisão domiciliar com a tornozeleira, aí a live seria para provocar um juiz, quando o papel do juiz, em tese, é somente julgar processos e não ficar fazendo discursos.
Túlio Nassa também está com a gente em tempo real nesta segunda-feira para que a gente possa repercutir e analisar os principais temas desta segunda. Túlio, você vê que o ex-presidente Jair Bolsonaro está, de certa forma, perdendo apoio? O que os números sinalizam na sua avaliação? Boa tarde, Soraya. Boa tarde, Bruno. Boa tarde ao João. Boa tarde especial também para a audiência da Jovem Pan. Olha, Soraya, eu não diria que ele está perdendo apoio nesse momento, até porque ele está inelegível. E nesse momento, nós não temos ainda um retrato fiel do momento eleitoral que será 2026. Agora, o que é interessante nessa situação é que parece que hoje em dia ser Bolsonaro é cometer crime. Por que eu digo isso? Olha só, Bolsonaro dá um alô para as redes sociais, é crime. Bolsonaro recebe piques de doadores, é crime. Bolsonaro manda dinheiro para o seu filho, é crime. Bolsonaro faz um rascunho de pedido de asilo político, é crime. Cuidado, oposição, porque o sangue dos mártires, que no passado foi a semente do cristianismo, hoje pode ser o adubo que a oposição tanto precisa para as eleições de 2026.